Brasil. E é importante a gente fazer isso, a gente ter esse lugar de encontro, esse lugar de harmonia. Gostaria de saber se tem alguém que está visitando a gente, né? Se tem alguém que está participando com a gente pela primeira vez, se tiver, por favor, sinalize aí no chat que a gente quer te dizer seja bem-vindo, seja bem-vinda, mesmo diante dessa plataforma online, a gente tenta humanizar essa reunião de forma que a gente consiga sentir mesmo, sabe, esse calor humano, de forma que a gente consiga estreitar laços, aproximar as pessoas. Essa reunião de hoje é uma reunião um pouco mais rapidinha, né, mais breve, só para a gente não iniciar a semana sem esse nosso encontro. Então, vai ser mais reduzida, mas, de igual modo, ao final, a gente quer ouvir vocês, partilhar. Se alguém tiver algum pedido de oração, se alguém quiser contar uma bênção, aí a gente abre ao final para os irmãos e as irmãs falarem, tá bom? A gente ouviu esse louvor no início do Marcos Almeida, que é muito bonito, assim, né, nessa letra, e ele faz essa indagação, né, de onde está Deus. Depois, se vocês quiserem ouvir, eu deixo como uma recomendação para guiar a gente nessa semana, né, para dar um start, assim, um ponto de partida para tudo aquilo que a gente vai precisar enfrentar, os problemas familiares, os problemas no serviço, os problemas da vida, os problemas de saúde, né? Que essa reunião sirva também para nos fortalecer nesse sentido, para que a gente possa começar para cima. O texto que eu queria compartilhar com vocês hoje está em João, no Evangelho de João, no capítulo 20. Eu queria ler ele com vocês, e eu vou aguardar, caso alguém queira abrir aí para acompanhar o texto. Essa versão que eu estou usando é não sei, Ave Maria? É a Bíblia Sagrada Ave Maria, mas você pode acompanhar aí na versão que você tiver, tá bom? Evangelho de João, capítulo 20. Meu áudio tá bom? Tá? Então, beleza. No primeiro dia que seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro, correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava. Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa, mais do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu panos postos no chão. Viu também o sudário que estava sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro. Viu e creu. Em verdade, ainda não haviam entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dentre os mortos. Os discípulos, então, voltaram para suas casas. Entretanto, Maria se conservava do lado de fora, perto do sepulcro, e chorava. Chorando, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu dois anjos, vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ditas estas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste,
Diz-me onde o puseste, e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus, Maria. Voltando-se ela, exclamou em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subiu o meu Pai, mas vai a meus irmãos e diz-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou o que lhe tinha falado. Novamente, eu queria cumprimentar quem entrou agora com uma boa noite. Essa leitura que a gente fez foi em João, capítulo 20. Caso alguém queira acompanhar, fazer essa leitura novamente em casa, tá bom? Evangelho de João, capítulo 20. Esse texto, ele é um texto muito precioso. Esse texto é um tesouro. Esse texto é uma pérola. Por quê? Porque a despeito de todo o esforço feito para apagar as mulheres dos textos e da história, não só bíblica, toda a história, esse texto foi conservado e chegou a nós. Isso nos diz que Maria Madalena, essa sobre a qual a gente leu, ela teve um papel e uma atuação tão forte, mas tão drástica, mas tão marcante, que o escritor, o copista, o redator, o orador, o tradutor, a gráfica que imprimiu, não pôde retirar esse texto, não pôde retirar essa mulher da história. Essa mulher, ela é protagonista neste capítulo. E não uma protagonista qualquer. Ela tem nome. O nome dela é Maria. E ela não é Maria, mulher do fulano. Ela não é Maria, filha do fulano. Ela é Maria Madalena. Madalena significa de Magdala. De qual Maria que a gente está falando? Da Maria de Magdala. A identidade dela não estava submetida à identidade de uma outra pessoa, de um outro homem, de um tutor. Mesmo que nas interpretações posteriores tentaram pintar ela como uma prostituta, a fim de diminuir, sabe, seu papel, sua importância, sua credibilidade, todo esse esforço não foi capaz de retirar essa mulher dessa história. Essa mulher é uma presença incômoda para todos aqueles que querem dizer que a história de Jesus não fala sobre mulheres. É interessante quando a gente lê o capítulo anterior, o 19, que fala da morte de Jesus, porque é um capítulo que ele traz homens ilustres, Pilatos, governador romano, alta cúpula do governo romano, traz José de Arimateia, um cara rico que pega o dinheiro dele, compra um túmulo para Jesus, não um túmulo qualquer, um túmulo que ninguém nunca foi sepultado. Tem Nicodemos, que era um cara importante, sabe? É o texto dos homens ilustres, assim, né? Um condenou Jesus, um comprou um túmulo chique, o outro, com a sua influência, foi lá, pediu o corpo de Jesus para ser sepultado, mas depois da ação desses homens ilustres, a tendência é que a história acabe. A tendência é que o texto morra junto com Jesus. Porque se Jesus, que é o personagem principal dessa história, desse livro, morreu, quem mais vai falar? Quem mais vai fazer? Se Jesus não está mais aqui e os homens poderosos e ilustres encerraram a sua participação. Jesus morreu? Maravilha. Está enterrado? A gente não tem mais o que fazer. Se não é Maria Madalena iniciar essa história, a gente fica sem capítulo 20. E a gente fica sem o fim do livro. Então, há no nosso imaginário
algumas pessoas que deveriam ser protagonistas desse texto. Pedro, Papa Pedro, João, o discípulo amado, Tiago, irmão de Jesus, José de Arimateia, ricaço de Jerusalém, Nicodemos, principal da sinagoga. Tem um monte de gente que a gente olha e consegue enumerar. Esse cara vai ser o protagonista aqui. Vai ser o herói da história, vai ser o que vai fazer e vai acontecer. Mas todos esses estão à parte. E só Maria Madalena se levanta de madrugada, quando ainda está escuro, como diz o texto, e vai ao sepulcro. Maria Madalena vê que o sepulcro está vazio, volta e vai contactar a liderança ali dos discípulos. O Pedro, o João, vai falar, olha, o corpo sumiu, não sei onde está. Eles saem correndo, não acreditando no que aconteceu. Um chega, e tem vários detalhes, né? Um chega, não entra, o outro entra, vê que os panos estão jogados no chão, mas tem um que está dobradinho em cima. Tem uma série de detalhes ali. Mas, no final das contas, Pedro e João vão embora para casa, como diz o texto. E Maria é a única pessoa que permanece naquele lugar. Porque, embora Maria estivesse chorando, ela fica chorando lá no sepulcro, onde foi o último lugar onde ela soube que Jesus estava. Quando a Maria entra, né, ela vê 2 anjos. Olha que coisa doida. Eu não sei se você já viu um anjo na sua vida, mas você vai concordar comigo que esse é um evento especial. Não é lá uma coisa que acontece todo dia. E Maria, mesmo sem as estrelas, mesmo sem os discípulos estrelas, mesmo sem os discípulos protagonistas, mesmo sem os discípulos heróis, mesmo sem os discípulos, sabe o que eu estou querendo dizer? A Maria não deixa de experimentar coisas sobrenaturais. Não tinha ninguém lá para testemunhar que ela viu o anjo, mas ela viu. Não tinha ninguém lá para conversar com o anjo, mas ela conversou. E aí o anjo fala assim, por que você está chorando, né? E ela, como se não fosse nada, fala, olha, levaram o corpo do meu Senhor, de Jesus, eu não sei onde está. Quem, em sã consciência, está diante de 2 anjos e finge costume dessa forma, que não se espanta, não fala, ai, meu Deus, um anjo. A Maria Madalena, ela estava num propósito tão firme assim, ela estava tão fixada naquela ideia e naquele propósito de encontrar o corpo de Jesus, que ela fala para os anjos, levaram o corpo de Jesus e eu não sei onde colocaram. Olha que coisa doida. Quando a Maria, antes que os anjos pudessem responder alguma coisa, Jesus aparece atrás e pergunta, o que está acontecendo? Por que você está chorando? Quem que você está procurando? Quando ela olha para trás, ela pensa que ele é o jardineiro. Isso é muito simbólico, muito importante, muito interessante. Porque diz para mim, que tipo de pessoa estaria em um sepulcro de madrugada ou de manhãzinha? Ou ele tinha que ser jardineiro, ou ele tinha que ser coveiro, ou ele tinha que ser zelador, algum tipo de trabalhador, ou ele tinha que ser segurança do cemitério. Senão, ele ia ser o quê? Doido de ficar lá no cemitério de manhã, visitando o túmulo dos outros? Não. Então, ela olha e ela deduz que é um jardineiro, é um trabalhador daquele espaço e é um trabalhador daquele ambiente. É muito doido que, quando os discípulos lá, o Pedro e o João, chegam, o escritor faz questão de dizer que eles ainda não tinham entendido que, pela escritura, pela profecia, Jesus deveria ressuscitar. Então, a gente entende que tem uma profecia posta, tem uma teologia estabelecida, tem um ensinamento estabelecido, e João e Pedro, que deveriam ser os discípulos iluminados
intelectuais, teólogos, sabe? Instruídos, historiadores, filósofos, eles não entendem aquela teologia. E não tem problema, porque Maria também não entendeu. Quando diz aqui que o discípulo entrou, viu e creu, ele não creu que Jesus tinha ressuscitado. Ele creu no que Maria tinha dito no início. Roubaram o corpo de Jesus e a gente não sabe onde está. Como que eles vão reagir? Vão para casa, porque eles não entenderam. Maria também não entendeu, mas ela ficou. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que quando aqueles pretensos protagonistas, aqueles caras que a gente tem a expectativa, que a gente espera, a gente espera que eles são os que vão tomar frente, que vão fazer, que vão atrás do corpo, que vão questionar, igual Maria fez. Perguntou para anjo, perguntou para jardineiro, perguntou para quem fosse. Onde você viu? Onde está? Você viu? Onde colocaram? Quem levou? Aqueles caras que a gente esperava que fizessem isso, os poderosos, né? Os homens, os machos, os alfas, não fizeram. E isso abre caminho para que Maria o faça. Não que ela precisasse que esse espaço fosse aberto para ela fazer. Mas no dia a dia, geralmente as mulheres fazem as coisas, mas não aparece. Porque tem o Pedrão lá mandando bronca, tem o Ricão lá, o José de Arimateia. Só que nesse dia eles não fizeram. E aí o que aconteceu? Deu para a gente ver e enxergar a ação da Maria Madalena. Então, a Maria Madalena, ela age em um espaço de ausência. Ela age em um espaço de... Ela preenche uma lacuna, sabe? Ela vê uma necessidade, ela vê um problema e ela está ali agindo para resolver. O que ela precisava resolver? O mistério do sumiço do corpo de Jesus. Beleza? E aí, quando ela olha para trás, ela vai conversar não mais com Pedro e com João e não mais com o anjo. Ela vai conversar com o suposto jardineiro. O que isso quer dizer? Agora, a gente não está mais falando da teologia que o Pedro e o João não entenderam. A gente não está mais falando do poder do dinheiro que o Nicodemos, o Pilatos, o José de Arimateia entende. Agora a gente está falando de trabalho braçal. Sabe por quê? Porque Maria olha para o suposto jardineiro e fala assim: olha, se foi você que me levou, me diz onde ele está, que eu vou buscar. Gente, com as mãos dela, com os braços dela, com as pernas dela e com as forças dela. Quem nunca ouviu aquelas histórias de uma pessoa numa situação de adrenalina para salvar uma criança, para salvar alguém em perigo, tem a força de levantar um carro? Todo mundo já ouviu uma história assim, né? E por tudo isso que a gente está falando, quem aqui duvida que Maria Madalena, determinada da forma que estava, se descobrisse com quem estava o corpo de Jesus, se ela não ia atrás de soldado, de ladrão, de quem fosse, e não tomaria aquele corpo e carregaria, movida por essa força e por essa adrenalina. E o jardineiro, ele entende disso também, porque o jardineiro é um trabalhador braçal, trabalha com as mãos, sabe? A gente não está mais falando de um trabalho intelectual, a gente não está mais falando de filosofia, a gente não está mais falando de coisas abstratas, a gente não está mais falando de coisas espirituais, coisas, com todo respeito, porque eu amo filosofia e coisas abstratas e espirituais. Mas neste momento, a gente está falando de gente com a pele bronzeada, com a mão calejada, sabe? Porque é gente que trabalha no sol, que entende o que é trabalho e que entende o que é esforço. Maria Madalena e o jardineiro. Porque até então, ela não sabia que ele era Jesus. Quando ela descobre que ele é Jesus, aí muda, porque ela o chama de Rabone, que é mestre. Beleza?
voltamos para o que é teologia, ela entende teologia, ela entende ressurreição, antes de todos aqueles pretensos teólogos, intelectuais, papa, dono da igreja, evangelista, ela entende antes de todos eles. Rabone entende mestre, bom, sabe aquele meme assim da cabeça explodindo? Aí ela entende, então beleza, não sumiram com o corpo, ele ressuscitou, tudo faz sentido, de forma instantânea, se é que podemos dizer assim. E aquilo faz sentido e ela entende as coisas. Mas antes ela estava movida por uma força de vontade e por uma força física mesmo, sabe? Um ímpeto, um impulso de encontrar Jesus, de encontrar onde estava o corpo, de entender se sumiu, porque sumiu, que levou e com que intenção. E o que é mais doido nisso é que, assim, a gente tem de um lado uma sociedade civil, se é que a gente pode dizer assim, e do outro lado um grupo religioso, que é dono da religião, que ensina a religião, que é pastor, que é padre, que é frei, que é presbítero, que é bispo, que é apóstolo. E esses dois grupos, que são os grupos que mandam na nossa sociedade, eles vão dizer que Maria não deve, não consegue, não tem condições de acessar Jesus. Os religiosos mesmo, o Pedro, o João, abriram mão. Não está aqui? Viu e creu. Eu vou para casa dormir, que ainda está de madrugada. Os outros lá, os ricos, também estavam em casa, dormindo. Só Maria, que se dispôs daquela maneira, ir ver Jesus. Quando ela vê que ela não o encontra, então o negócio duplica, assim. E assim conosco, existe uma pressão social que as pessoas dizem que a gente não precisa encontrar Jesus. Quantos trabalhos de sociologia, sou professora de sociologia, não tentam fazer estudos sobre crentes, sobre cristãos? Ah, por que existem cristãos? Ah, porque o Brasil é um país pobre. Ah, e os pobres precisam de igreja. Você não acha que isso é reducionista? Ah, os cristãos vão à igreja porque lá eles encontram uma comunidade onde eles se acolhem. Tá, então só vai na igreja quem é carente? Quem precisa de amizade? Não tem outro motivo. A sociologia não consegue alcançar. A sociologia não consegue entender. Por que que Maria levanta de madrugada e vai no túmulo? E a religião também não. Porque quantas pessoas a gente tem aqui hoje que são pessoas trans, que a igreja falou que ou você não existe ou você tem que morrer, e está aqui atrás de Jesus? Quantas pessoas a gente tem aqui que é da comunidade LGBT, que a igreja escorraçou, humilhou, expulsou, e a pessoa continua atrás de Jesus? E aí esses pastores e comunidade crente que fez isso, tá dormindo agora, dormindo no seu comodismo, na sua comodidade, no seu domo de conforto. E você tá sofrendo, tá chorando, tá sentindo a falta de Jesus, tá procurando, tá buscando, tá falando que se for preciso se carrega nos braços. Quantas pessoas aqui se divorciou, e aí o pastor falou, mas se você casar de novo, você é adúltera. E aí você, ao invés de largar esse negócio de Jesus para lá, você está aqui hoje, atrás de Jesus, buscando Jesus. Quem aqui não tem um filho autista, que tem alguma deficiência intelectual, e aí disseram que seu filho é ou endemoniado, ou é doido, ou é doente? E aí, o que ele esperava? Que você projetasse isso em Jesus e abandonasse Jesus. Mas você não fez isso.
Porque pensa a situação em que Maria Madalena se encontrava. Jesus morreu. O projeto acabou. Vocês viram o texto falou, ninguém aqui tinha entendido o negócio da ressurreição. Então não dá para você vir me dizer que eles estavam esperando por uma coisa superior, espiritual. Não estavam. Então, se você, em tese, participou de um projeto que faliu, que não deu certo, que acabou, que se encerrou, e que todo mundo que estava envolvido abriu mão, falou, não é para mim, não vingou, por que que você continua? A sociologia vai perguntar, por que que você continua? A filosofia vai perguntar, por que que você continua? A religião vai perguntar, por que que você continua? Aquele pastor que te expulsou da igreja dele, te vê na rua, não te dá a paz do Senhor e pergunta no coração dele, por que que essa pessoa continua? Por que que essa pessoa não largou esse negócio de Jesus? Por que que não pegou raiva? Por que que não desgostou? Por que que não entrou num comodismo e numa conformidade como todos os outros que a gente conhece? Como os crentes que estão dormindo numa áurea de comodismo, numa área de religiosidade, numa áurea de hipocrisia. Por que que você não se conformou? Por que que você não ficou em casa dormindo? Por que que você não ficou no conforto do seu lar? Por que que você não viu, creu que ele foi roubado e foi embora? O que que você quer com um corpo morto? O que que você quer com um projeto falido? As pessoas dizem que crer em Deus é besteira. Às vezes a pessoa fala assim, meu Deus, eu sou doutora em filosofia. Eu não posso crer em Deus. Meu Deus, eu sou doutor em, sei lá, em educação. Não posso crer em Deus. Isso é o que esses movimentos, esses sistemas mundo, que movem o mundo, que mandam no mundo, dizem, sugerem. A Inoli falou isso quinta-feira, né? Que se você crê em Deus, você é bobo, você é estranho, você é esquisito. Mas, de novo, quando você olha para você, para dentro de si, você vê que esse questionamento não é exatamente seu. É daqueles que estão dormindo. É daqueles que não quiseram ir atrás de Jesus. E se eles não quiseram, beleza, sabe? A gente não é daquele povo que quer evangelizar todo mundo. Mas quando você olha para dentro de você, você quer estar com Jesus. Você quer aprender com Jesus. Você quer ler a Bíblia. Você quer estar numa igreja. Você quer participar de um estudo bíblico. Você quer fazer uma ação social. Você quer promover dignidade. No seu trabalho, você quer ser uma pessoa melhor, mesmo que você seja funcionário público e que você olhe em volta e veja que ninguém lá está nem aí para nada por causa da sua estabilidade, mas você sabe que você segue a um Jesus que espera que você faça alguma coisa diferente. Por que que você faz isso? Por quê? E por que que a cobrança que vem de fora faz você se sentir mal com essa atitude? Faz você se sentir mal por estar atrás de Jesus, faz você se sentir mal por tentar enquanto os outros não estão tentando. Quando o Jesus aparece para ela sente que faz sentido o que ela estava fazendo ali. E aí, ela é a apóstola que vai levar a notícia para os outros. Quando você lê os outros evangelhos e o próprio João, você vê que Jesus faz uma série de aparições para outros discípulos. Mas não eram bem discípulos que estavam atrás de Jesus, eram meio que aparições espontâneas da parte de Jesus. Maria foi uma pessoa que, para usar uma linguagem crente, pagou um preço. Pagou o preço. Ela foi atrás e persistiu até encontrar. É muito triste constatar isso, mas é uma verdade, que quando você faz parte de um grupo marginalizado,
as coisas acontecem um pouco mais difícil para você. Se você é uma mulher, por exemplo, como no caso de Maria Madalena. E é ruim que você tenha que se esforçar mais. É ruim que exista machismo no mundo, homofobia, racismo, etarismo, gordofobia, capacitismo. É muito ruim que a gente tem que passar por essas coisas. Mas eu vejo um Jesus jardineiro, ali, uma dupla persona, que reconhece e recompensa esse esforço da Maria. Não uma recompensa pela ótica meritocrática, dizendo, se você buscar a Deus, se você for atrás de Jesus, ele estará contigo. Não nesse sentido. No sentido de que Maria teve uma experiência com aquele jardineiro / Jesus e com aqueles anjos que os pastores estrelinha não tiveram, sabe? Que os famosinhos não tiveram, que os supostos protagonistas da vida não tiveram. Então, por mais que a gente seja privado de muitas coisas, de coisas que outras pessoas têm de graça, só por serem do gênero certo, ou da cor certa, ou por terem nascido numa família rica, por mais que a gente passe por maus bocados em função desses elementos, nós temos outras experiências que, de novo, a sociologia não vai entender, a filosofia não vai entender, mas que por dentro da gente, a gente se sente completo. E aquilo é capaz de mover a gente num ímpeto de vida, de busca, de curiosidade, sabe? De sentido de vida, de amor pela vida. Eu não sei bem se Maria estava sendo movida aqui pela fé, por exemplo. Eu recebo muitos questionamentos das pessoas falando assim, eu estou tendo uma crise de fé, eu não sei se eu creio no criacionismo, eu não sei se eu creio que eu vou para o céu quando morrer. São essas dúvidas que chegam para a gente. Mas lembra que o texto falou que a Maria também não tinha entendido a parte teológica? A Maria ela não estava bem movida por fé, ela estava movida por amor. Essa é a diferença da religião. A religião quer que você creia, a religião quer que você acredite, quer que você entende. Aí eles fazem volumes e volumes de livros de teologia dessa grossura, que nem fazem muito sentido, mas você tem que ler e tem que entender. Quando a Maria sabia que ela estava atrás de um Jesus morto, sabe? Quando ela sabia que ela estava atrás de um projeto falido, quando ela sabia que ela estava atrás de alguma coisa que não ia trazer muito benefício para ela, mas ela estava movida pelo amor, o amor que o Pedro não tinha, o amor que o João não tinha, mas o amor que ela tinha, sabe? E aí você imagina, quando a gente fala isso de um projeto falido, eu me lembro daquela frase do padre Júlio Lancelotti, que ele fala, eu não luto para vencer, eu luto para ser fiel até o fim. O padre Júlio Lancelotti, ele não tem a fantasia de que ele vai acabar com os moradores de rua em São Paulo, de que ele vai acabar com a Cracolândia, que ele vai mudar a vida de milhares de pessoas em situação de rua, mas ele luta para ser fiel até o fim. E eu acho que é essa garra e esse amor que tinha no coração de Maria. E eu acho que é essa garra e esse amor que tem no nosso coração. Ao invés da gente ficar preocupado se a gente é um bom crente, se a gente crê bem, se a gente crê na teologia, se a gente crê na igreja, na fé, na Bíblia, no padre, nos santos, nos mártires, ao invés da gente ficar colocando energia nisso, a gente tem que entender se a gente ama. Se a gente ama, como Maria amou. E se a gente está lutando para ser fiel até o fim. Apesar de todos dizerem que não. Apesar da religião não aceitar a gente. Apesar do partido político não aceitar a gente.
apesar da nossa família rir da nossa cara, apesar da gente ser tirado de besta em lugares, a gente tem que lutar para ser fiel até o fim. Fiel até o fim nesse amor. Amor por Deus, que a gente cansou de ler na Bíblia, que se manifesta quando a gente ama o próximo. Quando Jesus apareceu com Maria, ele falou: vai para os demais e avisa eles que eu estou vivo, que eu vou para o Pai. E aí, aquilo que é teologia, que é sobrenatural, fica em segundo plano. Cadê os anjos que sumiram no meio da história? Não sei, tô nem aí. Sabe? Cadê? Ai, mas Jesus, por que você não me avisou de forma clara que você ia ressuscitar para não passar esse perrengue? Todas questões que ficam em segundo plano, quando a gente persegue esse objeto do nosso amor, que é essa figura de Jesus, o que Jesus representa, as palavras de Jesus, a força de Jesus, o símbolo que Jesus é. Amém? Obrigada por me ouvirem. Vou abrir a fila aqui para vocês falarem, comentarem, se expressarem. Fiquem à vontade. Quem quiser falar, mete a mãozinha. Professor Jambeiro, o senhor é o primeiro, pode falar. Vou encerrar a gravação. Oi, gente. Boa noite, tudo bem? Eu só queria tirar uma dúvida que eu estava lendo, eu escrevi no chat, mas meu teclado está ruim, ficou tudo errado. Que é uma dúvida que eu tive na leitura. O outro discípulo que Jesus amava era Tiago, irmão dele? Eu só fiquei nessa dúvida. Dizem que é João. Beleza, obrigado. Era só isso. Discípulo amado, na teologia, né, conhecido como João. Pode falar, Alessandra. Pastora Thaís, você sabe que é muito amada aqui no Rio de Janeiro por todos nós, né, da G-Rio. É maravilhosa. Sempre aprendo muito, é sempre um privilégio poder te ouvir quando a minha internet permite. Enfim, eu hoje estava muito desesperançada.